no show do Heleno Rotai. Rádio Serviço. Pontualmente às 9h30 no Rádio Serviço Saúde Especial de hoje, a participação mais uma vez do grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e ex-presidente do CREMERG, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano, CRM 52374900. Hoje o Dr. Silvio vai atender o pedido da nossa ouvinte Cláudia Oliveira, moradora lá de Manaus, no Amazonas. Hoje a dúvida veio de longe, né? Ela é fã do programa e ouve através da internet. A Cláudia nos contou que recentemente foi diagnosticada com malária. Ainda está em tratamento, mas sabe pouco sobre a doença. E por isso pediu informações sobre este assunto ao Dr. Silvio Provenzano. Malária, o nosso tema de hoje. Meu amigão, saudações tricolores, bom dia, bom domingo. Saudações, feliz da vida, né, Heleno? Bom dia, agradecer a Cláudia Oliveira falar de um assunto que na região onde ela vive é endêmico, ou seja, uma doença prevalente 365 dias do ano. A malária, ela existe em todo mundo e nós temos relatos dessa doença parasitária desde a mais remota antiguidade. Acredita-se que ela tenha tido início na África e pela migração humana tenha atingido uma parte da Europa, daí se espalhou para a Ásia e com os navegadores veio para as Américas. Então hoje eu tenho malária onde, gente? A gente estima que metade da população mundial esteja em risco de contrair essa doença, que é uma doença que é passada ao ser humano através da picada da fêmea do mosquito Anopheles, o mosquito prego, que é um mosquito muito comum e que em determinadas regiões, pelo clima, tem uma densidade populacional de mosquito enorme. É um mosquito que tem hábitos alimentares bem definidos. Ele normalmente pica as pessoas no final do dia e no amanhecer, razão pela qual recomenda-se evitar lugares perto de alagados, beira de rios, que é onde normalmente esse mosquitinho, bem pilantra, ele fica passeando. E é uma doença que, se você já teve vários episódios, você desenvolve uma forma de imunidade parcial, de tal modo que, uma vez picado novamente, a doença não é tão grave. Porém, se você for viajar para um lugar desses, razão pela qual alguns fazem a profilaxia da malária, e você for picado sem nunca ter tido malária, se por acaso o parasita for o tipo falciparum, tem 4 tipos de parasitas, né, os plasmódions. Esse que eu falei, o falciparum, que é responsável pela forma mais grave e que eu tenho certeza que você não vai me deixar sair daqui sem falar dela. O plasmódium malaria, que causa a forma mais branda e que tem o período de incubação. O que é isso, doutor Silvio? É o tempo que decorre da picada do mosquito ao início dos sintomas. No caso do plasmódium malaria, pode levar até 1 ano, sabia? Você vai para a Amazônia picado, se bem que lá não tem malária não, lá tem o Vivax e o falciparum, que são as formas mais graves. Mas você é picado e recebeu o plasmódium malaria. 1 ano depois você pode começar a ter sintomas. Você vê como é que é longo. Já com relação ao falciparum, o tempo é 14 dias, 2 semanas. Do momento que você é picado até surgirem os sintomas, em torno de 2 a 3 semanas você começa a desenvolver os sintomas característicos. E eu tenho o Plasmodium ovale e o Vivax, que eu falei. Os mais prevalentes no Brasil, em termos de protozoários, são exatamente o falciparum e o Vivax. E agora eu aguardo você me perguntar, porque para um começo, já falei, não mandei um beijo para a dona Marlene Bulhões lá em Itaipava, não mandei para Lourdes Imbrosini, que deve estar feliz da vida com o tricolor hoje também, com o professor Edson Souza, lá da UERJ, que sempre nos segue, e ele sabe que eventualmente na malária o rim pode ser comprometido. Vamos lá. Existe vacina para a malária, doutor Silvio? Pois é, não existe. Nós não temos pesquisas. Acredite que já vem sendo pesquisado há algum tempo, tem algumas que estão em estudo ainda, mas para uma doença que tem 4.000 anos, ainda não existe uma vacina. Eu tenho tratamento. Você sabe que é curioso como é que começou o tratamento? Falar um pouco da história da medicina, a gente aprende muito com o passado. Aqui no Brasil, quando os portugueses chegaram, junto com eles, para catequizar os indígenas, vieram os jesuítas.
E os jesuítas perceberam que quando havia quadro dessa doença que dá calafrios, febre, devido ficar amarelado, eles pegavam a raspa da casca de uma determinada árvore e faziam um preparado para o paciente, para o doente, tomar, com alguma melhora. Quando voltaram para a Europa, eles fizeram um pó dessa casca da árvore que lá ficou. Na Primeira Guerra Mundial, você vê quanto tempo levou, quase 300 e tantos anos, depois que os jesuítas voltaram para lá, levando o pó dessa árvore, alemães desenvolveram o quinino, que é um antimalárico. E aí a gente começou a ter realmente um tratamento racional e eficaz da malária por volta de 1916, 17. Você vê quantos anos a humanidade levou para encontrar um medicamento que fosse eficaz. E hoje, para a maioria das cepas de Plasmodium, o quinino é resistente. Da mesma forma que a cloroquina, que pode ser usada profilaticamente para diminuir o rigor do quadro da malária. Agora, o que me surpreende é que em tantos e tantos anos não tenha se inventado uma vacina, né? Impressionante, doutor Silvio. Veja bem, a vacina normalmente é feita para tratamento de doença viral. Normalmente são vírus, razão pela qual o mundo todo pesquisa agora, por conta da Covid-19, uma vacina. E eu posso fazer vacina com um vírus vivo e modificado geneticamente para provocar uma forma mais leve da doença, ou eu posso fazer uma vacina com pedacinhos do vírus para induzir no receptor a formação de anticorpos que possa protegê-lo no caso de uma infecção. Com relação à malária, eu estou falando de uma doença que não é viral, eu estou falando de uma doença parasitária. É um parasita, o Plasmodium. Plasmodium que tem um ciclo de vida que começa no mosquito Anopheles, na fêmea. Ele vai uma parte dele para as glândulas salivares depois de se multiplicar no interior do mosquito. A fêmea precisa se alimentar, o alimento dela preferido, ela se alimenta do sangue de outros animais, mas geralmente o ser humano quando disponível. E ao picar o ser humano pela glândula salivar, ela inocula o parasita na corrente sanguínea do indivíduo. Se o indivíduo já teve vários casos de malária, e a nossa ouvinte pela internet lá do Amazonas conhece provavelmente pessoas que tiveram algumas dezenas de casos, cada episódio novo é mais brando, porque já foi desenvolvendo uma imunidade que nunca é completa. Entendi. Veja bem, se tivesse como ter uma vacina, apesar de que eu repito, ainda se pesquisa muito no mundo inteiro, e tem uma em teste na África agora, nesse momento, mas a gente não tem ainda resultados convincentes para ela poder ser distribuída no mundo inteiro, porque malária mata. Eu estava fazendo uma pesquisa no site da Organização Mundial de Saúde, e o dado mais recente que eu encontrei tem 5 anos, foi em 2015. E naquele ano, há 5 anos atrás, houve a descrição de 214 milhões de casos de malária no mundo inteiro. É muito, hein? Com 438 mil mortes. Que isso? Você vê quase 500 mil de mortes associadas na malária. Infelizmente, a maior parte, mais de 50% desses óbitos, ocorreram em crianças com menos de 5 anos, sobretudo no continente africano, em algumas regiões da Ásia e também aqui nas Américas. Vamos falar sobre os sintomas e depois o tratamento, meu amigo? Vamos. Como eu disse, ela é uma doença endêmica em algumas regiões. No Brasil, que nos interessa mais, eu tenho casos de malária na Amazônia Legal. Amazônia Legal, além do estado do Amazonas, da nossa ouvinte, eu tenho Acre, tenho Rondônia, tenho Roraima, tenho Pará, tenho Maranhão, tenho Tocantins, tenho Mato Grosso. Toda essa região constitui a chamada Amazônia Legal, onde a malária é endêmica pela presença do mosquito Anopheles. Entendi. Então lá circula o parasita de um ser humano para o outro nessas regiões, e eu repito, ele pica no final do dia e no amanhecer. Daí a proteção, eu vou falar de prevenção depois do quadro clínico. Tem outras regiões do Brasil que tem malária? Sim, muito se questionou o fato de aqui no Sudeste, um caso recente de malária. Eu tenho malária no estado de São Paulo, na região da Mata Atlântica e na bacia do Rio do Prata. No norte da Argentina, na América do Sul, eu tenho casos de malária.
Então, quando a gente imagina que malária é uma doença daquele clima tropical lá, não é bem assim. Eu tenho outras regiões do mundo. Até no norte da Argentina a gente tem malária endêmica. É verdade que o número de casos tem diminuído tanto lá quanto em São Paulo, mas ainda existem. Eu disse que era uma doença transmitida pela picada do mosquito, a fêmea do mosquito. E o é, mas pode ser transmitida por transfusão de sangue. Ou então com o uso de alguma seringa que esteja contaminada. São outras duas formas menos comuns, é verdade, mas que a malária pode acontecer. E aí como é que o indivíduo vai suspeitar que esteja com malária, né, Helena? Quando o parasita é inoculado na corrente sanguínea de um indivíduo, vai direto para o fígado. Lá no fígado esse parasita começa a se multiplicar, a ponto de romper a célula do fígado, que a gente chama de hepatócito. Ao se romper esse hepatócito, ele cai novamente na corrente sanguínea e aí ele vai morar dentro do glóbulo vermelho, a hemácia, onde ele continua se multiplicando. E ele vai se multiplicando numa velocidade tão grande, de 1 chego a 3, 20 mil, rompe o glóbulo vermelho. No momento em que há a ruptura da hemácia, do glóbulo vermelho, eu tenho a liberação de substâncias que são termogênicas, substâncias que irritam e provocam aumento da temperatura. Então o indivíduo tem uma sensação de calafrio, seguido de uma febre que rapidamente pula dos 39 para 41 graus. Entendi. Essa febre dura em torno de 3 a 4 horas, às vezes 6 horas. E remite, ela baixa, às vezes sem a medicação, que obviamente deve ser dada, pelo risco de convulsão com uma temperatura tão alta, principalmente em crianças. Seguindo a febre, eu tenho uma sudorese intensa. O indivíduo fica realmente, ele é capaz de empapar 2, 3 lençóis de tanto que ele transpira, aquele suor. Isso vem acompanhado de muito mal-estar, dor de cabeça, e à medida que a doença progride, ele começa a ficar com as mucosas amareladas, que a família nesses anos todos, família Tupi, se acostumou a me ouvir falar da icterícia. Icterus em grego é amarelado. Ele fica com o olho amarelado, como se fosse uma hepatite. E veja bem, não deixa de ser, porque o parasita inflama o fígado. Tanto que na primeira semana de doença, ocorre o aumento de 2 órgãos abdominais. O baço, a gente no meio de queijo vai chamar de esplenomegalia, e o crescimento do baço, Heleno, ele tem uma consistência tão branda, tão leve, que ele pode se romper com pequenos traumas. Às vezes uma cotovelada jogando bola, o baço se rompe, provocando uma catástrofe, uma hemorragia abdominal interna muito grande. E o fígado acompanha o crescimento do baço, provocando uma espécie de desconforto na parte superior do lado direito do abdômen. Esse é o quadro clínico. Eu tenho a malária grave na forma cerebral, que pode variar desde uma irritabilidade que o indivíduo esteja apresentando, até um quadro de crises convulsivas e o próprio coma. Eu tenho no Plasmodium falciparum uma coisa muito semelhante ao que ocorre com o SARS-CoV-2. Você vê que às vezes os patógenos que invadem o ser humano, eles provocam alterações semelhantes. O Plasmodium falciparum, ele provoca alterações na microcirculação com pequenos trombos, que nem o Covid acontece. Na fase aguda e mais grave do Covid, eu tenho trombose para o pulmão, para o cérebro, para o coração, que inclusive muitas vezes é a causa da morte. E eu posso ter na malária também isquemia do cérebro, com lesões que vão ficar definitivas nesses indivíduos, inclusive com comprometimento, meu abraço mais uma vez ao professor Edson, do rim, provocando uma insuficiência renal. Se bem que a insuficiência renal da malária é muito pela perda de volume intenso que esses indivíduos têm, porque, como acabei de falar, transpirar durante 3 horas, cachoeira de suor, o indivíduo desidrata, a pressão cai e o rim acaba se penitenciando por isso, entrando em sofrimento. Esse é o quadro clínico da malária grave, que pode levar ao óbito, eu repito, principalmente crianças com menos de 5 anos e gestantes. São a população de maior risco para a malária, além dos indivíduos que estão indo pela primeira vez para as zonas onde a malária é endêmica, a razão pela qual os militares já fazem a profilaxia, tomando medicamento antes de ir para essa região, para fazer com que a malária, uma vez instalada, caso aconteça, tenha uma forma mais branda. Se bem que eles usam umas roupas tão cobertas que sobra pouco espaço de pele para o mosquito picar. De qualquer forma, vai que... E eu vou falar de prevenção. A prevenção ela é feita com o uso dos chamados mosquiteiros. O indivíduo vai dormir, ele coloca aquela rede normalmente embebida por inseticida, para garantir que o mosquito não vai passar por ela.
coloca aquelas redes nas janelas para evitar que o mosquito entre, procurar usar camisa de manga comprida e calça comprida, meia, tudo para evitar que o mosquito pique, além do uso de inseticida dentro do ambiente domiciliar. E desde 1946 nós temos inseticidas que são eficazes contra o mosquito transmissor da malária, mais uma vez eu repito, o mosquito prego ou anopheles. Perfeito. Assunto para a semana que vem, meu amigo. Bom, para a semana que vem eu tenho visto, e ontem numa reunião que tivemos com médicos, você sabe que tem tido uma doença que não era muito comum entre nós, ela era muito mais comum nos Estados Unidos da América do Norte do que aqui no Brasil, mas eu tenho visto alguns casos, inclusive no consultório privado e lá nos servidores, a tal de histoplasmose, que é uma doença provocada também por um protozoário, Histoplasma capsulatum. Falar sobre ela. Certo. Eu vinha para cá hoje de manhã na rádio pensando o que a gente vai falar semana que vem, alguns pedidos, mas a histoplasmose é um assunto que eu tenho certeza que a família Tupi que nos ouve agora, muitos estão ouvindo esse nome pela primeira vez. Eu espero que domingo que vem nós, eu e vocês, aprendamos um pouco mais a esse respeito, porque como eu digo, para vir para cá, eu passo uma semana lendo malária, vou passar uma semana lendo histoplasmose. Além dos outros assuntos que a gente não pode parar de ler. Obrigado, Heleno, pela paciência, a família Tupi. Queria que, se você me permite, antes de encerrar minha fala nesse domingo, render mais uma vez minha homenagem ao senhor Alfredo Raimundo, que nos deixou. Foi através das mãos dele, conduzido por ele, que eu tive o privilégio de conhecer você e a sua região. A ele, que me abriu as portas na Rua do Livramento da Rádio Tupi, o meu carinho ao Ricardo, que certamente nos ouve, meu respeito e o sentimento sincero. Seu Alfredo, certamente um homem que foi um gigante na rádio e que tem no Marcos de Á como um discípulo atento. Eu rendo minhas homenagens, meu respeito e um carinho que são infinitos. Na acolhida de Deus, com certeza, seu Alfredo. Uma semana abençoada, família Tupi. Obrigado, Heleno. Um abraço para o Ricardo, para a esposa, né, do seu Alfredo, sim. Dona Lúcia, né? Dona Lúcia, mora lá que em está lá em Niterói. É verdade. Um beijo para ela e nossos sentimentos sinceros. Doutor Silvio, um abraço, querido. Boa semana e até domingo que vem. Tchau, tchau. Até domingo que vem. Uma família Tupi, uma semana abençoada. Tchau. 9h47.